Queridos amigos, queridas irmãs, boa noite para todos que estão chegando agora. Nós estamos iniciando o nosso estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, encontro de número 80. 80 encontros que nos trouxeram tantas bênçãos. Estudar as cartas daquele que se torna o campeão da divulgação do Evangelho, Paulo de Tarso. Nós estamos especificamente trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos. E estamos especificamente no capítulo 11, que nós vamos, nesse início de tarefa, fazer a leitura, esboçando-a para aqueles que estão acompanhando em vídeo, convidando aqueles que estão em casa para que possam abrir o seu evangelho, para que a gente constitua esse hábito de trabalhar, de manusear, de pesquisar, de criar todo um contexto de estudo que possa favorecer o nosso engrandecimento. Vamos lá. Sem delongas, hoje o nosso tema, os ramos da oliveira. Lembrando que o estudo anterior, de número 79, teve como tema a enxertia divina. Vamos lá. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 13. Paulo diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo ressaltando o compromisso dele com os gentios. Isso é extraordinário a gente ressaltar. Continuando. No verso 14, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Trabalhando com as outras gentes, ele também tinha um carinho e uma expectativa de alguma forma envolver os judeus, os da sua carne, do seu sangue. No verso 15 ele diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não há vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ele está dizendo que os judeus são santos, mas os gentios também o são. A definir que todos os espíritos estão envolvidos pela providência. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos em busca da perfeição. E no verso 17 ele diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. E então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Nós trabalhamos vários contextos que, na verdade, propõem para nós reflexões importantes no que remonta à evolução individual, mas também à evolução coletiva dos grupos. Trabalhamos aqui nos estudos anteriores Jesus explorando para nós a importância da lei de cooperação na evolução. E a lei de cooperação, ela não se limita apenas a grupos. Ela envolve comunidades, nações, um contexto planetário. Mas a colaboração também remete ao intercâmbio, a troca entre os mundos, entre os encarnados que estão habitando vários sistemas. Como também a colaboração se faz entre os encarnados e desencarnados. E nesse processo nós falamos um pouco da história do planeta. Fizemos uma associação entre aqueles que viviam aqui no início e espíritos que vieram de outros orbes, porque tropeçaram e caíram. Foram ramos que foram cortados de uma árvore e lançados fora. Foram degradados e chegaram aqui para auxiliar o contexto do planeta. Então, nós, estudando com calma o que Paulo nos trouxe, com o auxílio da doutrina espírita, trabalhamos a questão da enxertia que foi feita da árvore, dos ramos da árvore, que estava numa condição superior com aqueles que se encontravam numa condição inferior. Para que estes fossem incitados, emulados, para que pudessem buscar de uma forma consciente uma conexão com essa árvore de cima. Aí fizemos associação entre o zambujeiro, a oliveira brava e a oliveira. O zambujeiro, a oliveira brava, a figueira brava, ela oferece um fruto que não é qualificado como o da oliveira, a azeitona, que vai fazer o óleo, o medicamento, o alimento e a luz. O zambujeiro dá um frutinho, mas que ele atende mais os animais. Ele não atende a nós que estamos em busca de uma alimentação mais qualificada. Então o Paulo, ele vem refletir para nós, nesse versículo, por exemplo, 22, que é necessário que consideremos que a bondade e a severidade de Deus, ela se expressa de uma forma a atender a todos de acordo com a posição que cada um ocupa. Então, bondade no seu sentido de liberdade, de igualdade, de fraternidade, no movimento que parte de dentro para fora, tendo como resposta o que vem de fora para dentro. E severidade, a lei, que nos auxilia como um mecanismo que vai definindo os nossos limites e que causa muitas vezes aflições, dores, dificuldades, para que nós possamos, de alguma forma, não desconectarmos, não perdermos o vínculo com a raiz que é santa.
Então, queridos amigos, nós, na última semana, tratando destas questões, prometemos trazer um texto que pudesse nos auxiliar mais ainda. E nós vamos trazer, daqui a pouquinho, uma palestra dada por um espírito que estudou esse assunto e nós tivemos o privilégio de estar com ele quando encarnado. E que, por certo, o mundo espiritual continua nesse estudo. Já trouxemos Allan Kardec falando da raça adâmica, dos anjos caídos, já trouxemos Emmanuel, e hoje nós rapidamente podemos trazer um trecho de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando André Luiz diz assim: a raça adâmica, instituindo no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais quando eles aqui chegaram. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com um plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes teciam o cárcere no carro biológico, ainda profundamente primitivista, uma vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que lhes antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. E aí surge a religião egipciana, mais à frente a missão de Moisés, que lega para nós os 10 mandamentos, preparando o terreno para que Jesus posteriormente viesse. E futuramente, a revivência do cristianismo através do espiritismo. Foi um período marcante da história planetária. Mas para que a gente possa entrar propriamente na interpretação do versículo, que caracteriza, inclusive, o tema da nossa noite, os ramos da oliveira, nós vamos discorrer mais um pouco sobre a figueira brava e o zambujeiro. Vamos trazer agora um texto do livro As Chaves do Reino, uma palestra feita por Honório de Abreu. No mundo espiritual, continuando seus estudos, ele volta para esclarecer de uma forma muito interessante, através da mediunidade de Wagner Gomes da Paixão. Eu peço permissão para vocês, para que eu possa fazer a leitura desta explanação. Vamos lá. Na sua pregação vigorosa e eivada de símbolos, Paulo de Tarso, judeu convertido ao Evangelho, demonstra sua cultura universal dos temas evolutivos, que fazem da Terra um palco de experiências múltiplas
e intensas, para gáudio de todos os seres, os simples ou os assinalados por compromissos kármicos, oriundos de outros domínios do universo. É através da análise dessas verdades, expostas não somente por Jesus, mas por seus legítimos seguidores, que podemos compreender a genuinidade da revelação espírita. Em cujo escopo de desfraudar a verdade e resgatar a mensagem cristã em sua essencialidade para os novos tempos do globo. A pluralidade dos mundos habitados, como um dos princípios espíritas, e vinculada ao que o Mestre salientou para os discípulos ao dizer que na casa de meu Pai há muitas moradas, João 14:2, ganha dinâmica e racionalidade lógica quando se concebe a lei de solidariedade, que reúne os mundos da amplidão, como se formassem uma só família diante do poder de Deus. A abordagem doutrinária do Espiritismo sobre a raça adâmica, ou seja, os degredados de capela, auxilia-nos a interpretar termos e definições próprias do Evangelho, tanto quanto enseja-nos deduções extraordinárias a respeito do movimento da lei sobre os destinos, marcando ciclos de progresso, evolução, em aspectos intelecto-morais, nas várias fases civilizatórias da Terra. A tão decantada queda dos anjos, geralmente interpretada pelo misticismo, com as tintas do fecundo imaginário humano, está tão bem delineada pelos textos da Boa Nova, que se nos torna um prazeroso trabalho de aculturamento e iluminação do seu estudo, com o cotejamento desses princípios revelados aos homens pelos espíritos superiores. Desde o primeiro livro da Bíblia, identificamos a figueira como símbolo da lei de justiça, que opera pelas reencarnações o cumprimento dos códigos da vida, através do a cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Já em Gênesis 3:7, Adão e Eva, então, de olhos abertos, ou seja, cientes do seu delito contra as determinações da consciência já desperta, lançam mão do produto da figueira, suas folhas, que são cozidas e passam a servir de aventais, com o que cobrem suas vergonhas. Amigo, vamos observar então o símbolo da figueira como base do entendimento moral das almas, que se preparam aí, no ambiente rude, entre aspas, da lei de justiça, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Deuteronômio 19:21, como também Mateus 5:38. Para a emancipação espiritual de maior vulto no Evangelho, que é simbolizado pela oliveira. Zaqueu, de pouca estatura e ciente de que Jesus passaria pela região onde estava, subiu em um sicômoro, que é a figueira brava, imagem da lei de justiça, intentando vê-lo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Lucas 19:4. Essa imagem
da figueira brava é semelhante à do zambujeiro, pois são arbustos que não produzem frutos, sendo que o zambujeiro é a oliveira brava. E ambas são utilizadas pelos mestres da sabedoria espiritual na Bíblia para a codificação do que é imortal, moral, espiritual, como as parábolas de Jesus, encerrando em histórias simples os conteúdos cósmicos da criação. Em bom entendimento da passagem de Zaqueu, que era um publicano, ao subir a uma figueira brava, ele se vale da lei, que conhece e estuda, para ver Jesus, o futuro que o aguarda, a excelência das conquistas evolutivas, a perfeita identidade com o amor de Deus. Aprofundando o sentido espiritual destes símbolos, encontraremos para nossa edificação moral textos como de Provérbios 27:18, que ensina: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Temos aí uma síntese do que acabamos de considerar. Isto é, quem cumpre a lei se alimenta dela, nos limites que se mantém. Mas quem busca a causa de tudo no universo, ou seja, Deus, torna-se honrado. O primeiro é servo, o segundo é filho. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Gênesis 4, 2-5. Pois enquanto um se esfalfava no cumprimento da lei, Caim, trabalhando a terra íntima, preparando-se para a emancipação espiritual, expiações e provas, o outro agradava ao Senhor, Abel, na condição de pastor, oferecendo da abundância do seu esforço, fruto do amor e caridade. Em sua epístola aos Romanos, Paulo revela domínio pleno desse mecanismo da lei, que ajusta e promove todos os seres, pela interdependência universal, ensinando o evangelho divino aos gentios, termo que significa os povos pagãos sem iniciação espiritual, como ocorrera aos judeus, argumenta sobre a misericórdia do Senhor ao operar a denominada enxertia, ou seja, trazer para a terra um contingente de espíritos, os capelinos, a raça adâmica, que, embora na condição de caídos, não conseguiram abandonar no mundo de origem, bem mais evoluído do que o nosso, os vícios do egoísmo e do orgulho, que os tornaram incapazes de avançar moralmente, com a maioria daquele orbe, de onde partiram para o seu degredo aqui na terra. Traziam ciência, arte, filosofia, política, religião, etc. Abre aspas, Paulo diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. Que extraordinário o texto. Temos nesse texto paulino
uma substância aula de justiça e misericórdia. Pois o autor, em feliz raciocínio, demonstra que, pela enxertia do melhor, no caso capelino, ao menos bom, gentio, autóctone ou primitivo aqui da terra, aquele alcança o plano das expiações necessárias ao seu resgate. E é o primitivo que o recebe no ambiente rude do planeta como filho. No entanto, com a queda do degradado, mais preparado e mais experiente, o gentio, o zambujeiro, a oliveira brava, psiquicamente é enxertado na oliveira, nos capelinos, que já tinham a mente descortinada para os valores da vida muito mais alta e expressiva, em relação ao que a terra detinha para os seus habitantes naquele momento. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Por esses movimentos solidários, que ajustam e reajustam almas em processo evolutivo, identificamos a harmonia da lei divina. A terra deve muito aos que caíram de capela, pois impregnaram o planeta de uma cultura que beneficia os gentios e com a sua capacitação ao retorno ao seu mundo de origem. Permanecemos com os ganhos intelecto-morais de seu estágio entre nós, numa obra digna do Criador e Pai. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. O assunto é vasto. Requer cuidado. Nos tempos atuais, os espíritos nos esclarecem que milhões destes espíritos degradados já retornaram para o mundo de onde tiveram que momentaneamente deixar. Como afirmam os entendidos, ofereceram a base do desenvolvimento humano terráqueo. Filosofia, ciência, religião. Nós podemos fazer parte do número que ainda continuamos renitentes em seguir na direção do futuro que vai garantir o nosso bem-estar, a segurança, conquistas virtuosas no plano da moral, da espiritualidade. A jornada é longa e o que vale é estarmos nela. Jesus cuida de um grande rebanho.
quando não ouvimos, quando não seguimos, quando sofisticamos para permanecer vinculados às questões do nosso passado, naturalmente, criamos uma desarmonia, densificamos os nossos corpos, criamos impedimentos para voar, para alçar patamares que verdadeiramente são aqueles que já conhecemos. No fundo, não é novidade. Hoje eu conversava com uma companheira que me disse assim: Ô Carlos Alberto, eu não sou mais espírita, mas ando muito bem no segmento que eu adotei. Aí eu disse para ela: você está bem então? Ela disse sim. Aí eu pensei comigo, graças a Deus. Disse para ela: vá em frente. Percorra a senda que te traz segurança e que te faz recordar que tu é espírito com uma destinação para a glória da imortalidade. Se a proposta que abraçastes estimula para que você desenvolva suas virtudes, você está no caminho certo. Nós que nos encontramos aqui, favorecidos pela doutrina espírita, estamos sendo convidados para recordar o que nós já temos, o que nós já trazemos. Disso, não tenhamos dúvida. Quando nós lemos Paulo, quando nós lemos os evangelistas, ou quando eu exploro Allan Kardec com os benfeitores espirituais, na verdade, estou tendo a oportunidade de recordar, não uma expressão socrática, mas, ao mesmo tempo, numa tábua rasa, chamado para esculpir novos caracteres. Espero que não seja em hieróglifo, mas num ABC, num alfabeto que eu possa compreender e ajustar com eficiência a cada anotação, para não deixar para amanhã. Porque o tempo é como a água do rio. Depois que ela passa pelas nossas mãos, nós não conseguimos tocar aquela água de novo. Tocaremos outras, mas aquela que foi, não. O tempo passa numa velocidade muito grande. E as oportunidades também, elas vão junto com o tempo. O que fica para nós é a experiência da conquista ou da perda. Sempre chamados para analisar a posição que ocupamos, o grau que demonstramos de sabedoria ou de ignorância, aquilo que nos liberta daquilo que nos aprisiona. Estamos vivendo um momento muito importante, um instante único de definições. E nós temos conversado com os nossos amigos espiritistas que esse grande contexto de provações, provas, expiações, testemunhos, lidando com forças das mais variadas, num contexto de mudanças profundas nos costumes, na maneira de ver, através das injunções que caracterizam, portanto, um grande laboratório, em que todos estamos, na verdade,
vivendo processos de aprendizado, mas ao mesmo tempo lidando com terapias das mais variadas, que estão cuidando de um grande surto que vivemos. Porque quando provados, nós temos a oportunidade de colocar para fora vícios e virtudes, e nem sempre é fácil lidar com elas. O disco da nossa memória está rodando, e numa agulha, como numa vitrola antiga, estamos acessando as faixas de experiências pregressas, e elas emergem trazendo todo tipo de sentimento, de emoção, de mazelas, de tendências, de doenças. E isso tudo explica para nós por que um índice tão grande de suicídios, de violência, de individualismos, de rupturas sangrentas, inclementes. Por que o desamor? Por que a família conflitada pelo dinheiro, pelo materialismo, ausente da religiosidade, esquecida dos valores fraternos, as contradições no contexto social, as máscaras, o campeonato de quem é mais bonito, a competitividade de quem tem mais dinheiro, mais poder. E, na verdade, nós estamos o tempo todo vendo o edifício do materialismo ruir na nossa frente. Isso é fato. É fato. O Brasil atingindo índices que o colocam como o primeiro do mundo na corrupção. Os rombos que estão sendo descobertos nunca foram tão profundos, tão graves na história do planeta. O nosso país atinge essa culminância. Queridos amigos, numa visão materialista é de endoidecer. E nós vemos ufanismos. O meio espírita, nós precisamos de sentar à mesa para debater. Médiuns, dirigentes, trabalhadores. Porque também nunca vimos tantos lixos, chamados mensagens, falas, tratadas como ufanistas, um palco com purpurina, com holofote, com destaque, com personalismos, porque na verdade o movimento espírita, que é composto por homens, que embora estejamos no espiritismo, estamos todos no contexto mundial, planetário. É um instante para se pensar e definir para onde que a gente vai. Porque o processo do degredo na Terra, ele também já se iniciou. Se nós temos espíritos que ainda não retornam, porque não podem, para o mundo de origem, para o estágio no qual fomos convidados a retornar, ou seja, deixar uma condição melhor para viver um aspecto de muita prova, muitos desses ainda não retornaram. Como aqui, muitos destes podem não só retornar, deixar de retornar, mas podem ser convidados
para viver num aspecto ainda pior, para repetir toda uma trajetória que foi percorrida aqui na Terra, porém num ambiente mais inóspito do que o nosso agora. Porque a crise na Terra hoje, ela é uma crise moral, de valores. E a queda do edifício, do dinheiro, do poder, do materialismo, ela afeta mais do que qualquer outra coisa, porque o que define o nosso mundo como bandeira principal é exatamente o materialismo. Ele, em derrocada, na verdade tira a segurança, o equilíbrio, porque nós nos assentamos nesse pilar. Então ele vai se corroendo, ele vai sendo pulverizado, até que a humanidade vai ficar sem piso. E só restará as questões a serem verdadeiramente tratadas como as mais importantes. A evolução moral e espiritual. Para que a gente possa, meu querido amigo, minha querida irmã, sentarmos na cadeira e começar, quem sabe, a procurar Jesus de uma forma mais prática. Para que Jesus possa entrar dentro do nosso coração, porque Ele é a única condição para que a gente supere esse processo. Se conspurcando o menos possível. Porque contaminados acabamos por nos encontrar. Porque é humanamente impossível passar pelo vale sombrio sem sentir um pouco as suas aflições. Porque corações estão envolvidos. Almas que são vinculadas a nós, sofrendo profundamente aqui ou no espaço. Eu consolava uma irmã que o seu irmão de sangue tirou a própria vida ontem. Meu amigo, quando acontece dentro da casa da gente, porque lá fora, de repente a gente pode administrar. Porque muitas vezes não tem que conviver. Mas é quando dentro do lar é uma realidade que é sua, que é nossa, que é de todos. Então, não justifica o cristão alimentar o ódio e a intolerância. Nós precisamos de assentar e aprender a selecionar. Eu tenho conversado com os amigos, eu tenho escrito textos. É um tal de mensagem de toda hora de Bezerra, André Luiz, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, isso na galeria dos espíritas. O tempo todo mensagens que a gente vê que não tem nada a ver com eles. A gente vê discursos acalorados, enaltecendo uma série de questões que são puramente humanas. O Brasil tem o mesmo nível de importância de que qualquer nação do mundo. E o Brasil, o povo brasileiro, está tendo uma oportunidade singular. Mas a gente vê, na prática, que um percentual considerável
não está aproveitando. Outros estão aproveitando bem. Então eu faço uma pergunta. E você? E nós? A cada um segundo as suas obras. A enxertia que vem de fora é para nos impulsionar. Mas a grande enxertia do Evangelho é o do pior no melhor. Somos nós que devemos, como zambujeiro, como oliveira brava, figueira brava, fazer conexão com o ramo da oliveira. Jesus é a videira. A vara que não estiver nele vai ser arrancada, queimada. Nós precisamos de conectar em Jesus. E assim será se amarmos, para que a seiva do amor possa percorrer os condutos do nosso coração e nos deixar bem pertinhos dele, através da prática do bem. Meus nobres, queridos irmãos, fica aí, para que a gente possa continuar os nossos estudos. Eu encerro a participação da noite trazendo um contributo do Espírito Emmanuel. Emmanuel puro. Não esse Emmanuel de misticismos que anda psicografando por aí. Aliás, colocar nome dos Espíritos, para muitos é como se estivesse dando um selo. O espírita que estuda com Kardec não se preocupa com o nome. Ele vai no conteúdo. E o que a gente está vendo é que tem conteúdos aí que não merecem serem compartilhados nem no WhatsApp. Ante o Divino Semeador. Ceifa de luz, psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier. Ante o Divino Semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus é o semeador da terra. E a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente, chamada à produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba, em que se lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve. Habitualmente padece o assalto de vermes, que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta, nascida, crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar. Mais tarde, nos recursos que sustentam a vida.
à frente do semeador sublime. Não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem, a que fostes trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sobre a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Sementinha de Deus, chegarás sobre a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Tenhamos fé, firmeza, fidelidade, comprometimento, resignação, coragem, permanência, impermanência, quando na luz, trabalhando na caridade. Olhe para o sofrimento e trate dele. Cuidar, lidar com o sangue, com o suor, com o grito, com a lágrima. É uma maneira expressiva, eficiente, contundente, para que você se mantenha junto com os teus, com os benfeitores que te amam, pois eles estão aqui para cuidar de nós, mas eles não podem interferir, eles não podem mudar o destino. A cada um compete o fazer, o colher, o reparar, o reconstruir, juntar para semear de novo. Eis equações que o Senhor define como metas de evolução. Que Deus nos abençoe. Que os amigos espirituais continuem nos inspirando. Que a falange de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, possa trazer para nós novas oportunidades. Que a doutrina espírita, cada vez mais, explore o nosso destino. Abra para nós o entendimento quanto ao planejamento espiritual que assumimos. E que, como espíritas, possamos dignificar a doutrina, compromissados com Allan Kardec, com o espírito de verdade, e cuidando de todos aqueles que um dia vão bater na nossa porta. Que possamos semear esperança e paz para todos. E assim, nós agradecemos a sua presença. Infelizmente o tempo passou e o estudo terminou. Que todos possamos ter uma noite de bênçãos e quem sabe possamos nos reunir no mundo dos espíritos com a falange dos venerandos do alto,
para que continuemos a estudar as Escrituras Sagradas à luz do Espiritismo cristão, evangélico dos novos tempos. Meus amigos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Valeu! Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.